Olá, tudo bem? Está começando agora mais um programa Voz de Resistência, o programa que fala sobre os assuntos que interessam à classe trabalhadora. Se nós formos consultar o dicionário, nós encontraremos a seguinte definição de crise. Crise, alteração no curso de uma doença. Conjuntura perigosa. Situação aflitiva. Momento grave. Situação de um governo cuja conservação encontra dificuldades muito graves. Se tivermos como base os textos de Marx, ele vai falar que todo sistema capitalista, por si só, vive em crises subsequentes. Ou seja, no sistema capitalista, a crise é inerente ao sistema, nunca havendo de fato um momento em que o capitalismo não se encontra em momentos de crise. E quando nós falamos de crise, é lógico que nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de fome, nós estamos falando de violência. E quando uma crise ocorre, as principais pessoas que sofrem é justamente a classe trabalhadora, apesar da classe trabalhadora não ser culpada, sob nenhuma hipótese, das crises que de fato ocorrem. E para tratar sobre a crise econômica e política e as consequências para os trabalhadores, o programa Voz de Resistência hoje tem o orgulho de entrevistar uma pessoa realmente gabaritada e especialista para falar sobre esse assunto, que é o camarada Edmilson Costa. Edmilson Silva Costa é natural de Pedreiras, no estado do Maranhão. É economista e professor. É formado em comunicação social pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Em 1992, após defender a tese A Política Salarial no Brasil, 1964 a 1985, 21 anos de arroz salarial e acumulação predatória, obteve o título de doutor pela Universidade de Campinas, a Unicamp. É militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, desde os anos 80. No ano de 2008, foi candidato a prefeito de São Paulo. Em 2010, foi candidato a vice-presidente da República e atualmente é secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Seja bem-vindo, Edmilson, ao programa Voz de Resistência. Olá, boa tarde. Só uma primeira correção. Eu sou militante desde a década de 70. Com certeza, que realmente, quando a gente observa aqui algumas biografias, está lá anos 80, então realmente é uma coisa que se deve ajeitar. E para entrevistar o Edmilson, eu tenho aqui a honra, novamente, nos estúdios aqui do Voz de Resistência, o jornalista Gabriel Araújo, que também é militante do PCB, inclusive já foi candidato a prefeito do município de Imperatriz pelo próprio Partido Comunista Brasileiro, então é alguém realmente gabaritado para me ajudar aqui a entrevistar o camarada Edmilson Costa. Eu agradeço mais uma vez o convite do Voz de Resistência, né? E já sou de casa aqui. Então, Edmilson, eu sei que você gostaria de fazer uma pequena introdução sobre a situação da crise mundial, sobre a crise no geral, né? Porque quando a gente fala em crise, não tem como separar o Brasil ou mesmo o Maranhão do resto do mundo. Então, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos que estão ouvindo esse programa. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma conjuntura de crise que ela é complexa e imponderável em função de três elementos da conjuntura. Quais são eles? O declínio do sistema imperialista, as ações do governo Trump e os ataques do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil. Nós não podemos entender a conjuntura se não compreendermos que o presidente dos Estados Unidos ele vem tomando um conjunto de medidas que vem tendo impacto na geopolítica mundial e que tem deixado desconcertados tanto os aliados quanto os seus inimigos, em função da agressividade das propostas. E nós não podemos também esquecer que o Trump foi colocado no governo dos Estados Unidos pelo setor majoritário das classes dominantes para resolver três problemas básicos. E todos esses problemas implicam em mudança na conjuntura mundial. Quais são esses problemas? Primeiro, reestruturar a ordem econômica
econômica mundial em função de uma conjuntura em que emergiu no processo econômico a China e no processo militar a Rússia. Um outro elemento que ele também foi posto no poder para resolver é o declínio econômico, político, monetário, militar do sistema imperialista. E a terceira tarefa que o Trump tem é reindustrializar os Estados Unidos, porque, do ponto de vista industrial, ele está muito atrasado diante, por exemplo, da China e de outros países do sistema capitalista. Bom, e para resolver essas questões, o Trump está agindo de maneira truculenta, inclusive deixando desconcertados tanto aliados quanto inimigos. Por quê? Porque esse é o momento em que o chefe disciplina os subordinados para salvar o sistema. E essas medidas que o Trump vem tomando, que aparentemente elas são irracionais, na verdade elas têm um método, que é desorientar o adversário. Porque Trump é um negociante, ele usa intimidação, ele usa chantagem para buscar uma negociação a partir de uma posição de força. E isso ele já tem conseguido alguma coisa. Por exemplo, ele já fez negociações tarifárias vantajosas com mais de 90 países, ele obrigou os europeus a investir 5% do orçamento em problemas da guerra, está buscando um acordo com a Ucrânia, mesmo contra o que pensa o presidente da Ucrânia e a Europa. Então, esses são os elementos que norteiam a conjuntura mundial e que têm impactos em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Muito bem, camarada. Você traz essa questão mais ampla da situação econômica e política do mundo, principalmente agora com o governo Trump. E às vezes o trabalhador, principalmente no Brasil, quando às vezes ele não entende muito bem sobre esse assunto, né, mas ele percebe no seu dia a dia, ele percebe na sua vida. Né? Por exemplo, o trabalhador aqui no Brasil está percebendo muito a questão da carestia e do aumento do preço dos alimentos. Apesar de você ter alguns índices econômicos, por exemplo, nesse mês o IPCA caiu 0,11%. Mas quando você pergunta para um trabalhador sobre a situação de vida dele, ele fala que realmente está deteriorando, está ficando complicado, apesar do governo sempre apresentar alguns números positivos. Então como é que você vê esse conflito, né? Parece que tem alguns números positivos, mas as pessoas realmente percebem que a situação está ficando muito ruim. Como é que você percebe essa situação, essa dicotomia, digamos assim? Olha, o problema maior do governo Lula é o fato de que a área econômica tomou um conjunto de medidas que ata as mãos do próprio governo para desenvolver uma política nacional de desenvolvimento. O arcabouço fiscal ele não é nada mais, nada menos do que uma medida que apenas melhora o que era o teto do gasto do período do Temer. E com o orçamento fiscal, você fica engessado para fazer investimento público, você fica engessado para construir escolas, hospitais, estradas, infraestrutura, e, ao mesmo tempo transfere para o setor privado uma quantidade de recursos cavalar que poderia ser aplicado na melhoria dos serviços públicos e nas políticas sociais. Então, são esses elementos que explicam o processo de crise no Brasil. Ou seja, é uma crise na qual o governo tomou medidas que atam as suas próprias ações do ponto de vista econômico.
Certo, camarada, ainda no tema política e aqui voltada para a política nacional, né? A gente sabe que a pasta da economia ela fica dentro agora do Ministério da Fazenda. E o atual ministro da Fazenda é o Fernando Haddad, né? Como você analisa a política econômica atual do governo Lula aqui no Brasil? Não, a política econômica do governo Lula ela segue os postulados fundamentais do neoliberalismo, que é ajuste fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante. Ou seja, do ponto de vista da essência do modelo, continua o mesmo modelo neoliberal. E o que é o modelo neoliberal? É o modelo onde você tem a austeridade fiscal, no qual a economia funciona como refém da oligarquia financeira, refém da dívida interna, mecanismo que faz com que o governo transfira a cada ano uma quantidade cavalar de dinheiro do fundo público para o setor privado. E dessa forma, o governo fica sem condições de realizar um projeto econômico que reestruture a indústria brasileira, que reestruture a infraestrutura e que faça uma política econômica no sentido de beneficiar os trabalhadores. Porque você pode dizer o seguinte: mas o governo tem o Bolsa Família, o governo tem o FIES, o governo tem uma série de medidas sociais. Isso funciona muito mais do que a vitrine para se poder fazer a política neoliberal. Porque o que se gasta por exemplo, o Bolsa Família é 10 vezes menos do que o governo paga de juros da dívida interna para a oligarquia financeira. Portanto, quem ganha com o modelo neoliberal é exatamente a oligarquia financeira e os setores que estão no maior extrato de renda do país. Portanto, a política econômica do governo Lula é uma política que, à exceção das medidas de compensação social, elas não diferem muito do que é o neoliberalismo clássico. Então, só deixar para a gente poder fazer de uma forma que fique mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, na sua visão, a política econômica, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, que era ministro da Economia do governo Bolsonaro, e as medidas que toma o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda do governo Lula, então, na sua visão, elas basicamente são a mesma coisa, né? Não houve uma mudança importante, uma mudança estrutural, não é? Não, na essência são a mesma coisa, mas a diferença é que na política de compensação social, o Lula tem feito mais coisas do que o governo anterior, porque a política de compensação social, é bom que se diga, é um elemento também da política neoliberal, porque se você não tiver a política de compensação social, isso vai produzir um conjunto de tensão social, um conjunto de tensão na sociedade que vai levar a um conjunto de revoltas sociais que vai colocar em xeque o próprio neoliberalismo. Portanto, essas políticas de compensação social são uma espécie de dádiva do neoliberalismo para evitar a revolta social. Ainda falando sobre a questão econômica, nos últimos meses ficou famoso, né, aqui no Brasil, entrou realmente na pauta, inclusive da fala dos trabalhadores, né, a questão sobre as sanções, né, que o presidente Donald Trump tem feito, os ataques que é feito ao Supremo Tribunal Federal, principalmente na figura do seu ministro relator, né, do caso Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive com a aplicação de leis de morte econômica, como a Lei Magnitsky, né, a lei que, né, proíbe o Alexandre de Moraes de viajar para os Estados Unidos, de ter cartão de crédito, né, de ter posses nos Estados Unidos, algo do tipo. E muitos têm falado que isso são ações feitas única e exclusivamente porque o Trump quer livrar a cara do Bolsonaro, né, quer fazer uma interferência no Supremo Tribunal Federal.
Mas realmente é isso? As ações do Trump têm por objetivo apenas a questão de salvar a pele do Bolsonaro? Ou tem algo por trás disso também? Não, as ações de Trump, elas têm objetivos políticos e objetivos econômicos. Os objetivos políticos, nós podemos definir de duas ordens. Primeiro, ele quer efetivamente salvar a quadrilha bolsonarista diante da iminência de um julgamento e de uma condenação. Afinal, eles todos fazem parte da mesma extrema-direita. Mas o Trump também está de olho nas riquezas naturais do Brasil. O Brasil tem riquezas de terra rara, tem minérios raros também, e isso interessa para os Estados Unidos. E por que o Trump está com essa política agressiva contra o Brasil? Primeiro, porque ele não tem, como ele não tem condição de dobrar economicamente a China, como ele não tem condição de dobrar militarmente a Rússia, ele vai procurar fazer uma demonstração de força com aqueles países que não têm nem a força econômica, nem a força militar, tanto da China quanto da Rússia, que é o caso do Brasil. Uma espécie que o Brasil é uma espécie de elo débil na cadeia imperialista. Por que é elo débil? Primeiro, porque geograficamente nós estamos muito distante dos outros países que fazem parte dos BRICS e muito perto dos Estados Unidos. E o Brasil também não tem a força militar que tem, por exemplo, a Rússia e a China. Terceiro elemento, a nossa economia está entrelaçada com os fluxos financeiros e os fluxos comerciais dos Estados Unidos. Ou seja, com esses fluxos controlados pelos bancos dos Estados Unidos. Além disso, a maior parte das reservas cambiais brasileiras estão em bancos controlados pelos Estados Unidos. Então, ainda tem um outro elemento, do ponto de vista mais geral, que o Brasil é parte dos BRICS, e os BRICS são inimigos dos Estados Unidos. Porque o maior inimigo dos Estados Unidos é a China. Depois, os BRICS, que é liderado pela China. Então, o Brasil, desse ponto de vista geográfico e econômico, é uma espécie de elo débil diante da ofensiva do Trump com essas sanções. E essas sanções, no caso do Brasil, elas foram feitas justamente para não ser aceitas, porque elas são tão ultrajantes, é uma chantagem tão rasteira que é feita para o Brasil não aceitar. E isso justifica a escalada de sanção. Além disso, também o Trump busca salvar a pele do Bolsonaro. E nós não podemos esquecer que o Brasil ele tem uma quinta coluna poderosa, infiltrada no parlamento, nas instituições governamentais, nos governos estaduais, nos governos municipais, nas câmaras dos deputados, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores. E essa quinta coluna, ela defende abertamente as sanções e os interesses dos Estados Unidos. Portanto, esses são os elementos que explicam esse problema das sanções contra o Brasil. Ô, Edmilson, no último dia 5, né, deste mês, a gente teve um jogo da NFL que aconteceu em São Paulo, onde tinha uma mega bandeira dos Estados Unidos, né, um esporte praticado por estadunidenses, e lá parte da torcida brasileira vaiou o hino nacional dos Estados Unidos
E de lá para cá a gente teve uma série de acontecimentos, como no dia 7 de setembro, também houve uma manifestação bolsonarista dos fascistas aqui do Brasil, né, que colocaram também uma mega bandeira dos Estados Unidos, e aí em meio ao julgamento do Bolsonaro, né, também porta-voz dos Estados Unidos chegou a falar em usar do exército deles e tal. Então, como você vê essa série de conjunto de coisas que os fascistas, tanto apoiadores de Bolsonaro quanto Trump, fez nos últimos dias aqui no Brasil? Ó, a manifestação aqui, perto da minha casa, aqui no MASP, onde eles estenderam aquela bandeira gigante, na verdade, um insulto e um ultraje à história do Brasil. Por quê? Porque isso representa uma atitude ignóbil. Porque como pode, no dia 7 de setembro, que se comemora a data da independência, um dia carregado, um dia simbólico, carregado de símbolos, é o dia exatamente em que essa quadrilha vai para as ruas com a bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, no momento que Trump faz sanções contra o Brasil, no momento em que Trump ameaça o Brasil com o poder militar, no momento em que a Embaixada dos Estados Unidos faz provocações, chantagens contra o Brasil, exatamente nesse momento que a quinta coluna bolsonarista vai às ruas com a bandeira do inimigo que está tentando nos oprimir. Isso tem um lado também que a gente precisa entender, que esse gesto ele desmonta o mito do patriotismo bolsonarista. Ao longo dos últimos anos, o Bolsonaro ele tentou sequestrar a bandeira brasileira, tentou sequestrar a camisa da seleção brasileira. Esses bolsonaristas só iam para as ruas vestidos com as cores nacionais e agora, na hora do ver, o que nós vimos foi exatamente uma traição à pátria por parte dos bolsonaristas. E não adianta eles agora, que viram que teve uma repercussão muito negativa, dizer que isso foi coisa de pequeno grupo, eles não tinham responsabilidade sobre isso. Eles tinham toda a responsabilidade sobre isso. Primeiro, porque nenhum deles, nas manifestações, condenou o hasteamento daquela bandeira. E segundo, toda essa gangue bolsonarista apoia as medidas de sanções tomadas pelo Trump e também defende os interesses dos Estados Unidos. Portanto, esse gesto que eles fizeram teve esse efeito também no sentido de demolir essa cascata bolsonarista de que são patriotas. Patriota não faz o que eles fizeram. Portanto, a partir de agora, vai ser muito difícil esses caras aparecerem na rua, no rádio, na televisão, se denominando patriotas e, ao mesmo tempo, apoiando as sanções contra o Brasil. E, no dia da independência do Brasil, aparece uma bandeira gigantesca nas manifestações. Então, isso vai ter uma repercussão muito negativa até o processo eleitoral. Isso é muito importante porque mostrou a verdadeira essência, que é um movimento de traição nacional e de defesa dos interesses geopolíticos e econômicos do governo dos Estados Unidos. Inclusive, né, eles adoram falar, né, a sua frase bolsonarista preferida, né, dos bolsonaristas é: a nossa bandeira jamais será vermelha.
Mas se a bandeira for listrada, tiver um vermelhinho, tiver umas estrelinhas, aí realmente pode ter vermelho na bandeira, né? A gente vê a hipocrisia dessa gente, né? A hipocrisia é total. Eu escrevi um artigo que deve sair amanhã ou depois na, na, na página do partido. Eu escrevi com raiva, porque eu fiquei muito puto com isso aí, onde eu estou levantando as críticas a essa atitude bolsonarista e, ao mesmo tempo, fazendo uma análise de por que o bolsonarismo conseguiu esse grande apoio popular, e vou analisando o que isso, quais foram os elementos que levaram o bolsonarismo a aprisionar nas bolhas digitais milhões e milhões de pessoas. Ainda falando sobre o bolsonarismo, hoje, estamos gravando esse programa no dia 10, né? Já tem, está tendo, né, a julgamento do Bolsonaro e da trama golpista, né? Aqueles que são considerados pela própria Procuradoria-Geral da República o núcleo duro, né, da tentativa de golpe de Estado. E nesse dia, né, dia 10 de setembro, já votaram a favor da condenação do Bolsonaro e do núcleo duro, do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. E recentemente, né, o ministro Luiz Fux acabou, né, fazendo uma divergência, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não tem capacidade de julgar essa trama golpista, praticamente absolvendo o Bolsonaro. Eu gostaria de perguntar o que você acredita que pode acontecer no Brasil, tanto a nível político e econômico, caso o Bolsonaro seja condenado. E de fato, né, provavelmente ele realmente será condenado, provavelmente irá para alguma cadeia, não irá para uma cadeia comum, mas provavelmente será preso, ali mais ou menos o que aconteceu com Lula, né? Preso em alguma carceragem da Polícia Federal, na carceragem do Exército. O que você acha que pode acontecer quando o Bolsonaro de fato for condenado e preso? O que pode acontecer no país de ruim, né? Eu acho que o Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso. Agora, o que vai acontecer depende muito da maneira como os bolsonaristas vão reagir a isso. Nós não podemos esquecer que as manifestações bolsonaristas elas não têm mais a dimensão que elas tinham no passado. Eles aqui juntavam 400 mil, 500 mil pessoas. Agora, as manifestações dele junta 20 mil, 30 mil, 40 mil, ou seja, 10% daquilo que ele juntava no passado. Eu tenho a impressão de que a burguesia já lançou Bolsonaro ao mar. E lançou por quê? Porque Bolsonaro na verdade, um personagem grotesco, personagem que foi uma espécie de raio que apareceu na política brasileira e que a burguesia ela quer, para representar seus interesses, um personagem que tenha a mesma política do Bolsonaro, mas que possa comer de garfo e faca, que possa ser mais sofisticado. E, atualmente, o candidato da burguesia é o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. Nós fizemos aqui uma nota do Comitê Regional, não sei se vocês viram, está na página do partido, onde a gente diz que o Tarcísio ele é mais perigoso do que o Bolsonaro. E mais perigoso por quê? Porque ele faz tudo que o Bolsonaro faz, mas passa uma imagem de um cara técnico, de um cara moderado, de um cara que não tem a grosseria que o Bolsonaro tem. Então, esse cara, ele tem a mesma política do Bolsonaro, mas não tem a imagem que o Bolsonaro tem. Ele cria uma imagem diferente. E então a gente fez uma nota política aqui em São Paulo, do Comitê Regional, dizendo que o Tarcísio é mais perigoso do que o Bolsonaro. E, dessa forma, eu entendo que pode haver algum tipo de manifestação, mas não tem mais a dimensão que teve no passado. Pode ser que tenha algum maluco que faça alguma coisa, mas isso é normal
de quando você fanatiza uma massa, como eles fanatizaram a milhões e milhões de pessoas pelo Brasil afora, através das redes sociais e das bolhas digitais. Mas eu acho que a burguesia já jogou o Bolsonaro no mar. Ainda nesse assunto dos ataques dos Estados Unidos e também da tentativa de avanço do fascismo aqui no Brasil, né? Como a esquerda e, em particular, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, deve atuar nesta conjuntura atual que é bem hostil? Olha, nós estamos vivendo uma conjuntura complexa, uma conjuntura difícil, mas nós temos procurado acertar na política. E acertar na política significa o quê? Do ponto de vista interno, nós temos a convicção de que só as massas nas ruas podem mudar a correlação de força e construir uma nova perspectiva para o Brasil. Não adianta o governo Lula ficar apenas se reunindo com empresários, se reunindo com as classes dominantes. Nós não podemos esquecer que as classes dominantes brasileiras, em todos os momentos de crise, sempre estiveram ao lado do imperialismo. Portanto, não são confiáveis para qualquer resistência a uma situação de conjuntura em que nós estamos vivendo agora. Além disso, eu tenho a convicção de que a luta anti-imperialista ela vai ser colocada novamente na ordem do dia, porque a quinta coluna bolsonarista ela não se extingue com a prisão de Bolsonaro, o Trump vai querer cada vez mais atingir os seus objetivos, e para atingir os seus objetivos, ele considera a América Latina um quintal, e que, portanto, qualquer governo que tome alguma medida que contrarie os interesses dos Estados Unidos, ele vai querer sancionar. E que, portanto, a luta anti-imperialista ela vai ficar na ordem do dia, e nós também estamos atentos a isso aí para formar a militância no sentido de resistir ao imperialismo e estar presente em todas as lutas. É por isso que nós estamos colocando duas propostas fundamentais. Primeiro, é fundamental resistir ao imperialismo, defender a soberania nacional e popular, mas nós não podemos esquecer nunca de colocar na ordem do dia a pauta dos trabalhadores. A pauta dos trabalhadores significa, nesse momento, você lutar para reforçar o plebiscito popular, lutar pela jornada de trabalho de 30 horas sem redução do salários e contra a escala 6x1, lutar pela taxação das grandes fortunas, pela defesa dos recursos naturais, contra as contra-reformas. Então, essa é a política que norteia o nosso partido, é a política que eu tenho a impressão de que vai ser a política que vai ser abraçada pelo conjunto da militância de esquerda que quer realmente lutar. Porque não adianta ficar só fazendo conchavo com o empresário, conchavo com as classes dominantes. Se você não coloca o povo na rua, se você não coloca a mobilização nos locais de trabalho, nos locais de moradia, nos locais de estudo, você não vai ter uma resistência à altura de mudar a correlação de forças, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Falando sobre essa questão, né, principalmente da pauta dos trabalhadores, falando dos trabalhadores como um todo, nos últimos anos nós vimos aqui no Brasil um avanço de um setor que é o setor evangélico, né? O Brasil é um país aí de maioria, era um país de maioria, ainda é um país de maioria católica, né? Somos um país colonizado, né, por portugueses, por isso o catolicismo é tão forte nas instituições brasileiras, mas os evangélicos eles vêm cada ano avançando um pouco mais. Eles tiveram uma pequena parada de crescimento,
mas ainda são hoje um segmento extremamente importante e enorme da população brasileira, e muitos deles, né, de fato, foram capturados por essa onda da extrema-direita, essa onda bolsonarista. Como que você vê essa captura, né, dos evangélicos pela extrema-direita e principalmente pelo bolsonarismo? Nesse artigo que eu escrevi, que vai sair hoje, vai sair amanhã ou depois, eu entro nessa questão também. Por que os evangélicos cresceram nos bairros populares e por que que eles passaram a ter uma influência muito grande sobre a população? Primeiro, pela omissão da esquerda, que deixou de fazer o trabalho de base, que deixou de colocar o pé no barro e que ficou muito mais nos acordos gerais do que fazendo o trabalho de base. Enquanto isso, as igrejas pentecostais foram para os bairros e passaram espertamente a fazer uma pregação que envolve o senso comum, o estímulo aos preconceitos populares e as pautas da extrema-direita. E isso foi pegando muito na população, principalmente porque há pelo menos uns 10 anos para cá, a extrema-direita passou a dominar as redes sociais. Eles montaram milícias digitais pelo Brasil afora, elas passaram a formar a população através de fake news, onde, para eles, não interessa se a notícia é verdade ou mentira. Ou seja, se você repetir, como os nazistas faziam, a mentira várias e várias vezes, ela termina tendo aparência de verdade. E dessa forma, eles conseguiram dominar ideologicamente esse conjunto da população. O segundo elemento que levou a essa cultura que eu estou me referindo é de que o movimento sindical ele passou por um transformismo onde um movimento combativo, a partir do final da década de 70, com as greves do ABC, ele foi se adaptando à medida que ia galgando o cargo nos governos municipais e estaduais e completou essa adaptação quando chegou ao governo federal e que transformou toda a política do Partido dos Trabalhadores numa política de conciliação de classes. E deu no que deu, conforme nós podemos ver no golpe de 2000, no golpe contra a Dilma. E um terceiro elemento é a própria política de conciliação do governo Lula, que continua na ilusão de que as alianças com a burguesia vão proporcionar a que ele possa fazer algum tipo de mudança. E o que nós sabemos é que todas aquelas forças que se alinharam com a burguesia terminaram sendo absorvidas pela própria burguesia. E dessa forma, dormir com o inimigo, você pode amanhecer morto. Edmilson, voltando aqui às imposições dos Estados Unidos ao Brasil, quais as implicações que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos podem repercutir na economia, na nossa economia aqui do Brasil? Olha, tem algum tipo de repercussão, porque o Brasil exporta cerca de 13% da pauta de exportação vai para os Estados Unidos. Isso, de certa forma, dá uma repercussão em alguns setores da economia. Mas a absoluta maioria dos setores exportadores brasileiros não estão mais vinculados aos Estados Unidos como eram no passado. Isso é uma coisa muito boa, porque se nós tivéssemos, como era no passado, praticamente com a maior parte da nossa exportação
vinculada aos Estados Unidos, nós estávamos na Rua da Amargura. No entanto, com a diversificação das exportações, as sanções dos Estados Unidos não vão ter a repercussão na economia brasileira que teriam se o Brasil estivesse vinculado aos Estados Unidos do ponto de vista do comércio mundial. A segunda coisa é que, como o Brasil faz parte dos BRICS, então, não no curto prazo, mas no médio prazo, pode ter a capacidade de que grande parte dos produtos que o Brasil vendia para os Estados Unidos agora podem ser direcionados para outros países dos BRICS, como a China, a Índia, a Rússia, a Indonésia, ou seja, um conjunto de países que não estão vinculados à política norte-americana. Portanto, eu tenho a impressão de que, do ponto de vista econômico, a repercussão não é tão grande, apesar do chororô dos setores exportadores ligados aos Estados Unidos. Dentro dessa conjuntura, tanto nacional quanto internacional, que é pautada por essa questão de conflitos, de dificuldades econômicas, né, pelas taxações aí, nas próximas eleições, né, nós teremos eleições presidenciais, né, eleições também para governador, eleições para as assembleias legislativas. Então, como é que você vê essas próximas eleições, uma vez que nós vamos ter aí, né, provavelmente, o principal líder da extrema-direita preso, que é o Bolsonaro, vamos ter aí o presidente Lula provavelmente competindo por uma reeleição, ainda sobre os Estados Unidos comandado por Donald Trump e por todos os conflitos mundiais acontecendo, né, guerra na Ucrânia, né, agora também as taxações que vêm ao Brasil e também aos outros países, né, o fortalecimento dos BRICS, né, e provavelmente uma escalada grande do fascismo aqui, não só a nível federal, né, a nível de Brasil, mas principalmente também a nível estadual, né, principalmente aí nessas disputas que vão haver pelos cargos do Senado, na Câmara. Nós sabemos, inclusive, que a extrema-direita tem o objetivo de transformar o próximo Congresso Nacional mais bolsonarista ainda do que já é. Então eu me pergunto, como é que vão ser as próximas eleições, principalmente pensando naqueles partidos que são partidos mais à esquerda, né, onde o PCB, por exemplo, já se encaixa. O que fazer? Como é que vai ser feita essas eleições? Você já tem algum pensamento como vai ser isso? Nós ainda estamos bastante longe das eleições, ou seja, quase 1 ano e meio das eleições. Portanto, numa conjuntura acelerada como é a conjuntura tanto mundial quanto brasileira, as coisas podem se precipitar de uma semana para outra. Mas eu tenho a impressão de que a burguesia ela vai buscar um candidato que não tenha a mesma expressão tosca e grotesca do Bolsonaro. E ela vai lutar de todas as formas para que esse candidato ganhe as eleições e faça um programa conservador muito semelhante ao que o Bolsonaro fez e que o Temer fez naquele período. Afinal de contas, a burguesia não está ligando para os trabalhadores. A burguesia está ligando para os seus interesses. Por outro lado, nós podemos ver que o Lula vinha tendo uma queda enorme de popularidade, mas que com essa medida do Trump e a traição dos bolsonaristas, você viu que ele já melhorou a sua popularidade. Que, portanto, as eleições de 2026 elas vão acontecer num período de muita tensão interna, porque o bolsonarismo, mesmo o Bolsonaro na cadeia, continua vivo, e também tem o interesse do Trump de fortalecer a extrema-direita mundial e que, portanto, os bolsonaristas fazem parte desse modelo de extrema-direita que o Trump hoje é o principal expoente mundial. Agora, eu tenho a impressão
de que, se a conjuntura continuar do mesmo jeito, o nosso partido vai terminar lançando um candidato, porque se a eleição é em 2 turnos, o primeiro turno é para você fazer o debate. E no segundo turno você apoia aquele que pode derrotar o inimigo principal. Portanto, tudo ainda está imponderável. Nós temos que seguir atento à conjuntura, e o partido sempre procura seguir atento à conjuntura, olhando com lupa a conjuntura, para não ser surpreendido, como foi no levante de 2013. Não só a gente, mas que toda a esquerda foi surpreendida no levante de 2013. Com o cenário atual, né, que a gente sabe que é complexo, está totalmente complexo e a gente sabe que tem consequência para os trabalhadores, eu gostaria de saber quais são essas consequências que os trabalhadores sofrem e como que os trabalhadores podem sair, né, dessa complexidade que está tão hostil aos trabalhadoras do Brasil. Bom, os trabalhadores, eles estão numa situação muito difícil. Por quê? Porque a absoluta maioria das organizações sindicais estão perdidas para a luta de classe. Estão perdidas por quê? Porque se transformaram em organizações burocráticas, onde a questão da luta de classes foi abandonada, e se transformaram em aparelhos onde os seus dirigentes procuram se manter eternamente. É só você ver que a maior parte dos sindicatos, dirigente já tem mais de 20 anos no sindicato. Ou seja, e esse pessoal não quer mais voltar para o chão da fábrica. Então, e eles também estão nessa política de conciliação de classe. Então, é uma situação muito difícil. E as organizações dos trabalhadores, que são classistas, ainda são muito pequenas e com pouca influência junto aos trabalhadores, porque a máquina que foi montada pelas grandes centrais sindicais é uma máquina que tem muito dinheiro e que, para você vencer eleições, é muito difícil. Agora, quando a conjuntura se acelera, quando a conjuntura ganha uma nova dinâmica, você faz em semanas aquilo que demorou anos para acontecer. Então, eu espero que essa conjuntura se acelere e que os trabalhadores voltem a ter um processo de reorganização de forma a reconquistar as suas entidades para uma política classista e, dessa forma, concluir um encontro nacional dos trabalhadores que possa tirar uma pauta econômica unitária dos trabalhadores para intervir na luta social e buscar mudar essa correlação de forças. Agora, isso só vai acontecer se a dinâmica da conjuntura e a dinâmica da luta de classe favorecer os trabalhadores nessa quadra que nós estamos vivendo. Edmilson, você que é doutor em economia pela Unicamp, você defendeu na sua tese, analisou na sua tese, o período ali da ditadura militar, né? 1964 a 1985, que segundo a sua tese foram anos de arroz salarial e acumulação predatória. E depois da redemocratização, o que você poderia classificar a economia brasileira? O que ela mudou da economia brasileira da ditadura militar para a economia brasileira pós-ditadura militar nos anos de redemocratização? Não, a mudança do ponto de vista político é muito grande, porque no período da ditadura, o movimento sindical era não só perseguido, mas grande parte dos dirigentes sindicais eram presos e muitos assassinados. Então, à medida que você reconquista a democracia, à medida em que você passa a ter mais liberdade para fazer a política salarial, para fazer a reivindicação salarial, essa é uma conjuntura melhor do que na ditadura. Agora, os governos que foram eleitos a partir desse período não desenvolveram uma política
favorável aos trabalhadores. Se nós olharmos a Constituição de 1988, e ela traz um conjunto de direitos e garantias para os trabalhadores que, a partir dos anos 90, começaram a ser desmontados, porque eles diziam que as reivindicações dos trabalhadores não cabiam na economia, que aquilo que estava na Constituição não cabia na economia brasileira. E se nós olharmos o que era a Constituição de 88 e o conjunto de reformas que foi feito, praticamente descaracterizaram boa parte daquilo que foi conquistado em 88. E até mesmo a CLT, que é da década de 40, também foi totalmente descaracterizada pelos 35 anos de política neoliberal que vem ocorrendo no Brasil. É reforma trabalhista, é reforma da Previdência, é contrato itinerante, é terceirização, é quarteirização, é a cascata do empreendedorismo, ou seja, um conjunto de falácias e um conjunto de derrotas da classe trabalhadora que vem acontecendo desde a década de 90, quando começou a ser implementada de maneira mais efetiva a política neoliberal. E a política neoliberal é uma política antipopular, é uma política que busca colocar o conjunto da economia para servir os interesses da oligarquia financeira e para os trabalhadores cada vez menos direitos, menos garantias, serviços públicos cada vez mais precários, salários mais baixos, e aí vem o empreendedorismo com a cascata de que todo mundo pode ser empreendedor, que é uma cascata. Ou seja, eles querem colocar a responsabilidade pelo desemprego nas costas dos próprios trabalhadores. Edmilson, voltando aqui para a atualidade, a gente sabe que está acontecendo o plebiscito popular, né? Que é ações pró-trabalhador, que aí no caso entra a questão do fim da escala 6 por 1 e da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né? E outros pontos que também tem dentro desse plebiscito. Eu gostaria de saber de você um pouco sobre o que impacta isso na atualidade para o trabalhador brasileiro. Olha, o plebiscito popular, eu tive na reunião que foi nas duas frentes, que era a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Eles reuniram militantes do Brasil inteiro. Eu tive nessa reunião representando o partido, e foi exatamente nessa reunião que se tirou a proposta de fazer o plebiscito popular como um instrumento de mobilização da população e com pautas que falassem direto aos interesses da população, que é a redução da jornada de trabalho. É bom que a gente diga que quem primeiro colocou publicamente a questão da redução da jornada de trabalho para 30 horas sem redução do salário foi o partido, através da candidata à presidência, a camarada Sofia, e também nessas propostas apareceram proposta contra a jornada 6 por 1, que é uma jornada escravizante para os trabalhadores, a taxação das grandes fortunas, que são temas que mexem diretamente com a vida concreta dos trabalhadores. Então, o que nós entendemos é que toda a militância deve se jogar nessa luta para fazer com que o plebiscito tenha um enorme apoio popular e que possa fazer com que essas bandeiras se transformem num instrumento de luta para que force o parlamento a discutir e que os trabalhadores tenham condição de fazer com que elas sejam aprovadas. Excelente. Poderíamos ficar aqui horas discutindo sobre as questões da crise, das saídas sobre a crise, e realmente falar um pouco mais sobre, de fato, como está a atual conjuntura e como nós poderíamos realmente sair dessa situação
complexa que o Brasil vem passando, mas infelizmente nosso programa vem chegando ao fim. Nós hoje conversamos com Edmilson Costa, que é secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que publicou alguns livros, entre eles aqui eu destaco Imperialismo, o que todo cidadão precisa saber, A Política Salarial no Brasil, editado pela editora Boitempo, A Crise Econômica Mundial e a Globalização no Brasil, editado pelo Instituto Caio Prado Júnior. E mais recentemente, Reflexões sobre a Crise Brasileira, editado pela editora Ciências Revolucionárias. O Edmilson Costa também tem um blog onde ele trata alguns textos sobre a economia. E você também pode encontrar alguns textos do próprio Edmilson Costa no site do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então, Edmilson, desde já agradecemos a sua participação, realmente ela foi muito importante. Bom, eu também agradeço a oportunidade de ter conversado com os ouvintes do programa e estou sempre à disposição. Sempre que vocês quiserem falar sobre temas, principalmente de economia, que é a minha especialidade, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e vamos à luta!